Tem coisa que todo mundo gosta, mas minha mãe já dizia: você não é todo mundo. Pois é. Hoje nós vamos falar da Jane Austen, aquela autora de Orgulho e Preconceito. Eu não gosto do filme, inclusive tenho a vergonha de falar que eu dormi numa aula uma vez que estava passando esse filme na faculdade. É a vida. Ó, hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 2 de inglês da primeira aplicação do Enem 2022. Na prova amarela é a questão 3, na prova branca é a questão 4 e na prova rosa é a questão 1. Lembrando que essa numeração só vale para a prova de inglês. Em espanhol é diferente. Vamos ver? Chega na vibe. Ai, 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 ai. Vamos lá, né? Jane Austen. Eu sabia que um dia eu ia precisar de você. Eu não devia ter dormido naquela aula de literatura inglesa. Pois é. Vamos lá. 200 years ago, Jane Austen lived in a world where single men boasted vast estates. Single ladies were expected to speak several languages, sing and play the piano. Olha só que chique, hein? In both cases, it was, of course, advantageous. If you look good too. Ou seja, era muito bom se você fosse bonitão, bonitona também. It was, of course, advantageous if you looked good too. So, how much has or hasn't changed? Dating apps opaquely outline the demands of today's relationship market. Users ruminate long and hard over their choice of pictures and what they write in their biographies to hook in potential lovers, and that's just your own profile. What do you look for in a future partner's profile? Potential signifiers of a popular personality, a good job, a nice car. These apps are poignant reminder of the often classist, attitudes we still adopt, as well as the financial and aesthetic expectations we demand from potential partners. Ou seja, a gente vai fazer a leitura em português ainda, né? A tradução. Mas esses aplicativos aí lembram ainda o foco no financeiro e na estética, nas expectativas que a gente tem. Muito bem. Vamos fazer a leitura então em português, ou melhor, a tradução do texto? Vamos lá. Então o texto quer dizer o seguinte: 200 anos atrás, lembrando sempre desse 200, né, que lá eles não têm uma palavra, o inglês não tem uma palavra para 200, 300, é sempre 200, 300, 400, ou seja, uma centena, duas centenas, três centenas, quatro centenas, vai pela centena. E também no mil, né, que é thousand. 1000, 2000, ou seja, vai pelos milhares. Então, 1 milhar, 2 milhares, 3 milhares é diferente da nossa forma de colocar. Então, 200 anos atrás, a Jane Austen vivia num mundo onde homens solteiros ostentavam vastas propriedades. Esse vast estates, né? Parece que são grandes estados, não, são vastas propriedades. E aí a gente tem um falso cognato que pode aí te derrubar, né? Esse vast states. Será que a pessoa era dona de um estado inteiro, né? Não faz sentido. Esperava-se que as solteiras, as mulheres solteiras, the single ladies, falassem várias línguas, cantassem e tocassem piano. Em ambos os casos, é claro que era vantajoso se você também tivesse boa aparência. Acaba, né, que a boa aparência, a fisionomia ficava em segundo plano nessa situação. A gente vê aquelas séries, aqueles filmes lá tipo Bridgerton, você acha que o povo era tudo bonitão daquele jeito? Vai olhar, procura lá ver se tem uma pintura daquela época pra você ver os bagaços que era o povo. Pois é. Então, quanto mudou ou não mudou? Os aplicativos de namoro descrevem de forma opaca as demandas do mercado de relacionamento atual. Os usuários ruminam, esse ruminate, né? Ruminam, do tipo a vaca, né? Que a comida desce e volta e ela fica lá, igual mascando um chiclete um tempão. Então, os usuários ruminam, eles ficam
tempão pensando, né, sobre a escolha de fotos e o que vão escrever nas suas biografias para atrair amantes em potencial. E isso é apenas o seu próprio perfil. O que você procura no perfil de um futuro parceiro? Potenciais sinais de uma personalidade popular, um bom emprego, um bom carro, é isso que você procura? Esses aplicativos são um lembrete pungente das atitudes frequentemente classistas que ainda adotamos, bem como das expectativas financeiras e estéticas que exigimos dos parceiros em potencial. É, eu gosto muito do uso que essa palavra aesthetic pegou aí nas redes sociais. É ótimo, maravilhoso. Muito bem, entendido então o que o texto quis dizer. Esse texto é de S. Galler, disponível em www.bbc.com. Acesso em 8 de dezembro de 2017, adaptado. Vamos ver o que essa questão está pedindo para a gente. O texto aborda relações interpessoais. Isso aí já tem uma dica muito grande pra gente. A nossa pergunta não é sobre os aplicativos, não é sobre a Jane Austen, não é sobre os 200 anos atrás. A nossa pergunta, a nossa resposta é sobre relações interpessoais. Então o texto aborda relações interpessoais e abordando relações interpessoais ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo do texto? Então, assim, ele vai usar as relações interpessoais para quê? Certo? Letra A. É para problematizar o papel de gênero em casamentos modernos? O texto, ele nem assim fala dos papéis de gênero, né? Ele trata mais do flerte. Hoje em dia tá usando muito essa palavra, né? Ele trata mais do flerte do que do casamento, do que cada um vai fazer dentro do casamento. Ele quer saber o que a pessoa está procurando antes do casamento, né? Com quem que ela tem interesse de talvez um dia vir a se casar. Então, a gente não tem uma problematização do papel de gênero em casamentos, sejam eles os modernos ou sejam eles os antigos. Não é esse o debate que está sendo feito no texto. Letra B. Apontar a relevância da educação formal na escolha de parceiros. E aí tem o primeiro distrator da questão. Apontar a relevância da educação formal na escolha de parceiros. É óbvio que o texto não aborda isso, mas também, da mesma forma que a questão 1, que foi o vídeo de ontem, eu vou deixar o card aí caso você queira assistir, da mesma forma que lá, a prova de inglês ela tem disso, ela tem de pegar algumas coisas que, lendo, fazendo uma leitura assim mais superficial, a gente pode pensar que aquilo talvez esteja correto. Então, onde que está o problema? Nesse speak several languages, que está aqui, ó. Era esperado que as solteiras falassem várias línguas. E isso aí a gente pode levar para a relevância da educação formal. Só que o texto aborda relações interpessoais com o objetivo de apontar a relevância da educação formal na escolha de parceiros. Aí é que tá. Se a gente estivesse falando da época da Jane Austen, ou do que a Jane Austen escreveu, porque o que a Jane Austen escreveu também era só coisa de gente rica, né? Porque, tipo, pobre não ia estar preocupado se a pessoa tá falando várias línguas, não sei o quê, até porque o pobre naquela época se lascava mais do que hoje. Então, não tem uma coisa tão presente assim nesse texto que fale da educação formal. Até porque a gente nem sabe se essas pessoas aprendiam vários idiomas por meio da educação formal, ou seja, sentada numa sala de aula ou recebendo um professor em casa, sei lá. Talvez as pessoas aprendessem, as mulheres aprendessem várias línguas porque a família era viajada, né? Então, a gente não tem isso. E quando passa para o mundo de hoje, que vai falar dos aplicativos de relacionamento, já nem entra mais nada relacionado à educação. Aí a gente tem a questão ali do good job, do nice car, da popular personality, ou seja, popularidade, uma personalidade popular, um bom emprego, um carro legal, um carro bacana.
Então a letra B ela está incorreta, mas ela é também um distrator para pegar, para fisgar ali o peixinho que foi só para aquele lado lá do several languages. Letra C. Comparar a expectativa de parceiros amorosos em épocas distintas. Aí sim, você consegue observar que a gente engloba o texto todo nessa letra C. A gente tem uma comparação do que era antigamente, do que era hoje, e a gente não tem somente essa comparação, a gente tem do ponto de vista dos parceiros. Então, antigamente era esperado que o homem tivesse várias propriedades, várias terras, digamos assim. Aqui na hora que eu fui traduzir, eu coloquei como propriedades mesmo. Então, esperava que ele tivesse várias propriedades. Para a mulher, esperava que ela falasse várias línguas, que cantasse, que tocasse piano. Então, a gente já tem aí o ponto de vista dos dois polos. E quando a gente vem para a parte aí dos aplicativos, hoje em dia a gente já não tem mais esses papéis, igual a gente colocou lá na letra A, dos papéis de gênero, né? Hoje em dia a gente já não tem mais isso. A letra A trazia a palavra problematizar, que era ali o que derrubou a nossa resposta. Mas realmente a gente consegue fazer lá no fundo uma reflexão sobre papéis de gênero. Porque o próprio texto já não está trazendo isso mais para os dias de hoje, né? Nos dias de hoje, o que fala? Que a gente simplesmente fica muito tempo procurando o que vai postar no próprio perfil e pensando no perfil da pessoa com a qual a gente quer ou procura se relacionar. Ok? O que fala é que permanece alguma coisa classista e permanecem expectativas financeiras e estéticas. Hoje em dia tem até mais estética do que financeira, se você parar para pensar, né? Mas aí a gente tem realmente a comparação da expectativa dos parceiros em épocas distintas e até mesmo lá na época da Jane Austen, dos dois polos aí do relacionamento. Então a letra C está correta. O texto aborda essas relações interpessoais com o objetivo de fazer essa comparação. Só isso. Não tem uma coisa mais profunda. Se a gente estivesse numa questão de espanhol ou numa questão de interpretação em língua portuguesa, talvez ele ia pegar uma coisa mais profunda aí. Mas aí no inglês é sempre um pouquinho mais raso. Letra D. Discutir o uso de aplicativos para proporcionar encontros românticos. Não tem uma discussão sobre os aplicativos. O que seria uma discussão sobre aplicativos? Se o foco tivesse no aplicativo e a gente tivesse um texto falando, né? Tivesse um texto falando, o aplicativo é bom, o aplicativo é ruim, é seguro, não é seguro, etc, etc, etc. Beleza? A menção aos aplicativos foi só um exemplo. Se a gente pegar esse finalzinho aqui, a gente vê que é um exemplo só. Esse finalzinho fala: These apps are a poignant reminder of the often classist attitudes we still adopt, as well as the financial and aesthetic expectations we demand from potential partners. Ou seja, esses aplicativos são um lembrete das atitudes frequentemente classistas. Eles são, então, um exemplo das nossas atitudes classistas. Beleza? Então a letra D também está incorreta. Passando para a letra E, valorizar a importância da aparência física na seleção de pretendentes. Agora essa é boa. A questão ela não coloca a aparência como um ponto de muita importância, como uma coisa assim, uau, tem que ter. Observa aqui. Aqui eu vou mostrar para você mais um grifo. Vou até apagar esse último aqui, eu acabo tendo que apagar muita coisa. Mas eu vou mostrar para você mais um grifo aqui no finalzinho. Que aqui no final a gente fala que os aplicativos são um lembrete das atitudes classistas. Agora ele coloca uma coisa muito interessante. E também, certo? Das expectativas financeiras e estéticas. Então não é só o financeiro, não é só. Ele colocou aí no final a aparência física no mesmo nível do financeiro. Não é só a aparência física e não é só o financeiro. A gente acaba se preocupando com os dois. Quando eu falei aí antes que hoje em dia preocupa até mais com a aparência, é uma opinião minha e não o que está no texto.
E, além disso, isso no hoje, né? Na época da Jane Austen, o que o texto fala? Se a pessoa tivesse boa aparência, era uma vantagem. Se era uma coisa que estava em segundo plano, ok? Então a letra E também está errada. Naquela época era uma coisa que ficava em segundo plano e hoje ela até está em primeiro plano, mas está dividido aí com a questão financeira de acordo com o texto. Lembrando, não tem nada a ver com isso. Opinião aí de quem escreveu o texto, né? Cada um com seu... Depois o pessoal vai chegar aí nos comentários, que o pessoal às vezes fica bravo nos comentários, né? Não, professor, não sei o que, mas você falou isso. Não, tô falando nada não. Tem nada a ver com isso. Isso é coisa do texto. Muito bem, então, fazendo o xizinho aí na letra C, mais uma vez uma questão com uma interpretação relativamente rasa, né? Você não precisa de muita coisa, apesar da gente ter alguns distratores. E é isso. Bora fechar. Muito bem, se você quiser contribuir para este canal, faça agora a sua contribuição. Muito bem, ligue 0500. Não, brincadeira. Você pode fazer sua contribuição para o canal se você quiser, botar sua moedinha aí, a moedinha lá, ó. Olha lá a moedinha. Se você quiser botar sua moedinha, você pode fazer por Pix, aqui neste QR Code, basta abrir o seu aplicativo e apontar a câmera. E você também pode usar o e-mail puxalingua@gmail.com. Você pode usar também a ferramenta Valeu Demais, que é a ferramenta do próprio YouTube. O patrão agradece se você usar. E também você pode, caso você não consiga, obviamente aqui o conteúdo é para todo mundo, para quem tem dinheiro e para quem não tem. Mas como algumas pessoas pediram que queria às vezes contribuir com o canal, tá aí as formas. Mas se você quiser contribuir também de uma forma que vai me ajudar muito, eu vou ganhar em cima da propaganda, é você curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Vamos escolher, a palavra de hoje vai ser estética. Você curte o vídeo, se você não tiver nada para comentar, vai lá nos comentários e escreve a palavra estética, ok? Eu tô rindo aqui porque eu lembrei de uma coisa boba. Tinha um amigo meu que falava estética bumbum na nuca. Você vai lá e comenta a palavra estética. E aproveita e compartilha esse vídeo com seu grupo de amigos ou nas suas redes sociais. O que você faz também? Você se inscreve no canal que todo dia você recebe uma aula nova aí no seu celular. E para finalizar, fica a playlist aí no alto no card com as correções do Enem 2022, primeira aplicação. Por hoje é isso. Beijo para você e tchau. Até a próxima. Fui!